cresci no lar onde eu sempre vi e ouvi histórias que meu pai traía minha mãe. É tanto que ele casado com a minha mãe, ele teve outra família com 3 filhas envolvidas. E eu era uma pessoa que eu me apegava muito, com facilidade, assim, às pessoas. Então eu tinha essa carência dentro de mim, essa insegurança. Então na minha adolescência eu tive depressão, porque eu era mais baixinha, mais gordinha. E a vida amorosa era sempre um desastre. Quando eu fiz 19 anos, eu conheci um rapaz. E eu pensei, chegou meu príncipe encantado, né? A gente começou a namorar, até que um dia ele começou a ficar estranho e ele comentou comigo que ele precisava vir embora para o estado de São Paulo, né? E ele me fez a proposta de vir junto com ele. Então, como na minha cabeça ele era meu príncipe, eu falei, por ele vale a pena tudo, né? Por esse sonho. E a gente acabou inventando para minha mãe que tinha casado no civil, mas isso não aconteceu, né? E ela acabou deixando eu vir para cá com ele. Só que no decorrer da viagem, uma das paradas, ele fez uma ligação e voltou diferente. Falou para mim que ele percebeu que não era aquilo que ele queria, que eu não era uma mulher para ele passar o resto da vida com ele. Para mim ali acabou, todo homem é igual, homem nenhum presta, e chegou a hora de eu curtir a vida. Vim para cá morar com a prima, a gente ficou um tempo morando só, saindo de balada, né? Todo o dinheiro que eu pegava era para curtir, né? Mas homem para mim passou a ser descartável. Quando eu começava a perceber que eu estava tendo sentimento, eu caía fora, eu não queria prosseguir. O Marcos ele apareceu na minha vida 2 anos depois que eu estava aqui e eu achei ele diferente. Os planos que ele tinha para o futuro, e eu, nossa, bacana, me chamou a atenção. E a gente namorou durante 1 ano e pouco, casamos, fizemos tudo certo, né? O casamento no começo foi mil maravilhas, né? A gente se dava bem, conversava. Só que quando veio a realidade do casamento, começou aos meus olhos mudar. Ela teve um desentendimento com minha família. E com isso eu não podia mais visitar os meus familiares. E nisso eu comecei a ter muita mágoa. E isso acabou atingindo ele, porque eu não pensava nele, eu pensava na pessoa, na minha mágoa. Eu pensava em mim, eu tenho mágoa e pronto. E na época ele tinha um pai acamado, que hoje é falecido, né? E eu tinha problema porque o pai dele precisava dele. E eu não queria deixar ele lá. É tanto que a gente chegou a fazer um contrato que ele tinha que ir lá 3 vezes no mês. Só que não parou nisso. Porque eu era mimada, eu fazia birra. Com 8 meses de casado, aconteceu a primeira agressão física. Foi quando ele tentou me enforcar. Para mim, meu casamento acabou ali. E a gente continuou levando o casamento dessa forma. Tinha muitas brigas. Eu já cheguei a esconder faca dele. Então eu não tinha mais prazer em nenhum sentido com ele ali. A gente não conversava. E com o tempo, eu reencontrei uma pessoa na minha vida que tudo que o Marcos fazia, essa pessoa veio fazer ao contrário. Era palavras doces, elogios. E a gente teve um encontro, que nesse encontro aconteceu um beijo, né? E o Marcos veio descobrir 2 dias depois. Eu descobri à noite, quando eu estava vendo o celular dela, e vi as imagens no celular. Aí eu acordei já ela bravo, nervoso. A gente discutiu feio naquele dia. Eu fiquei uns 2 dias rebatendo na minha cabeça o que ia ser da minha vida, o que eu ia fazer. Só que como eu percebi que aquilo atingiu ele, eu achei um ponto fraco dele. Então eu comecei a valorizar muito o meu corpo, eu ia muito na academia, eu gastava dinheiro com anabolizante, com suplemento, e eu comecei a ter o corpo que eu queria, agora eu posso ser vista. E eu percebia que isso atingia ele. No ponto, se a gente fosse comprar uma roupa e ele falasse para mim que gostava de uma roupa, era aquela que eu não trazia. Porque tudo eu era contra o que ele queria, o que ele pensava.
porque eu queria atingir ele, eu queria que ele sentisse na pele o que eu senti. Passou várias vezes na minha cabeça em desistir do casamento, em me separar. Só que eu nunca me pensei em casar para me separar. E eu não queria isso para minha vida. Dentro de mim começou a ter uma reação. Foi daí que eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte. Eu tinha pressão alta e eu comecei a perceber que o meu problema não era mais um problema que a medicina podia me ajudar. Foi daí que eu resolvi procurar as palestras para me ajudar. Eu comecei a olhar para mim, eu deixei o Marcos de lado, eu tirei ele de cena, agora é a Ana Kelly. Quem sou eu? Como que eu sou em casa? Qual é o meu histórico? Por que que até aqui eu passei por tudo isso? E eu comecei a olhar para mim. Nesse olhar para mim, foi quando ele começou a ver mudança. Porque às vezes eu já chegava na defensiva agressivo, e por mais agressivo que eu chegava nela, ela vinha com uma palavra mansa, calminha. E eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E vendo essa diferença nela, eu comecei a ir nas palestras junto com ela. Eu já comecei a verdadeiramente enxergar o meu valor como mulher. Só que a minha intenção não era mais mudar o Marcos, era mudar a mim. E foi quando ele começou a mudar junto. E foi assim que eu comecei a ficar mais sereno, porque ali eu passei a ter diálogo com minha esposa. A gente conversava, a gente conversa hoje em dia, coisa que não acontecia antes. Hoje eu não sou uma pessoa mais agressiva. Hoje em dia a gente tem um equilíbrio que a gente não tinha antes. Faz 2 anos que meu casamento é como se fosse todo dia uma lua de mel. Quando a gente muda a mente, muda a visão, tudo que está em volta muda junto. E aquele casamento que eu acreditava que não tinha mais jeito, que para mim eu já dava como perdido, foi na terapia do amor que eu vi acontecer uma transformação. E hoje eu sou feliz.